Olá, meu nome é Elaine Silva, sou professora do curso de Relações Internacionais aqui na PUC São Paulo e professora do mestrado profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais. Eu estou aqui para conversar com você hoje sobre qual é o tipo de assunto que está incluído no acordo regional para entender ou prever um pouco o que estará incluído no texto do Acordo União Europeia-Mercosul. E por que eu estou falando tudo é possível, estará, deve estar, estaria, ou com base nisso a gente pode prever? Por uma questão muito simples, que é, até o momento, o governo do Brasil, da Argentina, ou mesmo os representantes negociadores da União Europeia, não disponibilizaram o texto final do acordo. E aparentemente não o fizeram porque o texto não foi concluído. E isso deve lembrar para você o final do nosso vídeo anterior, no qual nós comentamos que ele ainda não foi assinado. Então é preciso que nós tenhamos o texto escrito efetivamente para ter certeza do que está previsto ou não. O que nós vamos falar hoje, na realidade, é baseado nos outlines, nos resumos, nos sumários dos textos que foram disponibilizados pelas partes da negociação. E pela informação disponível em outros tipos de acordo do mesmo tipo, ou outros acordos do mesmo tipo que nós já conhecemos. De uma certa forma, é possível afirmar que, como esses acordos fazem parte da lógica e do sistema multilateral de comércio, a estrutura básica desse acordo segue em grande medida a própria estrutura dos acordos da Organização Mundial do Comércio. Isso quer dizer que haverá um conjunto de acordos sobre comércio de bens, um outro conjunto sobre comércio de serviços, um conjunto sobre direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, um outro conjunto relacionado à solução de controvérsias, que é, caso as partes entrem em disputa sobre a aplicação do acordo, se o acordo está sendo cumprido ou não pelo outro da forma adequada e esperada, é a esse procedimento que se vai recorrer. Essa é a estrutura básica. Cada acordo pode incluir outros temas ou retirar alguns desses temas. Só que como o objetivo é ampliar a liberalização daquilo que já existe no âmbito da OMC, na realidade essa é a base para que se parta para aprofundamento daquilo que já existe. Então, a estrutura dos acordos da OMC, ela é essa estrutura básica e é a que a gente consegue encontrar em outros acordos regionais desde a década de 90, pelo menos. Você deve se lembrar, ou se não se lembrar, você deve conhecer a referência das negociações da ALCA, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, atraíram tanta atenção do povo brasileiro nas mais diferentes formas. Aquele acordo, ele seguia também essa lógica. Por quê? Porque ele faz parte de um grande arcabouço comum a todos esses estados, a todos esses países, a todas as uniões aduaneiras autônomas que estão vinculadas por essas regras, que concordaram com essas regras. Com relação ao comércio de bens, o que a gente costuma ter? Algumas disposições sobre qual tipo de e quanto de imposto de importação ou taxas ou tributos de uma forma geral ou outros tipos de imposições são requeridas de importadores e exportadores e, de novo, a referência é sempre ao OMC. Se na OMC, por exemplo, a sua taxa que é consolidada, aquilo com que você comprometeu é 15%, no âmbito do acordo regional, seja entre estados, seja entre acordos, como acontece no Acordo União Europeia-Mercosul, a tarifa tem que ser mais baixa. Então, você não pode consolidar uma tarifa de 20%, porque isso implicaria um aumento, uma restrição do comércio em relação àquilo que é previsto no âmbito da OMC. Além dessa regulamentação sobre importação e exportação de mercadorias, você vai incluir aspectos, por exemplo, sobre concorrência desleal.
O que fazer caso uma empresa do exterior esteja vendendo produto a um preço muito abaixo do valor normal? O que acontecer caso o Estado, o estrangeiro, conceda subsídios às suas empresas que impliquem numa deturpação dos termos de comércio? O que eu posso fazer caso as importações de um determinado bem aumentem de uma tal forma depois que o acordo entrar em vigor que a própria indústria nacional seja colocada em risco? Além disso, os próprios acordos trazem as exceções que são previstas pelos partes, pelos membros, para que essas regras não sejam aplicadas, como casos para proteção de saúde, meio ambiente, casos para implementação de leis específicas. Todas essas disposições, elas ficam expressamente previstas, elas já são negociadas há bastante tempo e daí chamar tanta atenção, porque na prática implica uma limitação daquilo que o Estado pode fazer ou não como política pública. Um exemplo concreto para você é um caso que começou no início dos anos 2000 e se estendeu até basicamente o início dos anos 2010, que foi o caso dos pneus, que envolveu uma proibição da importação de pneus usados, pneus recalchutados pelo governo brasileiro, que começou com uma política efetivamente de combate à importação de bens usados, mas que no final dos anos 90 se transformou numa política pública de combate à dengue. E no início dos anos 2000 foi questionado pelo Uruguai no âmbito do Mercosul como uma medida de restrição ao comércio, independentemente dessa política de saúde. Começou no Mercosul, teve uma decisão e depois foi questionado pela União Europeia no âmbito da OMC. Essas questões é que chamam a atenção para esse tipo de acordo. Além dessas disposições sobre bens, você vai encontrar disposições sobre serviços. Por exemplo, com quais setores e quais modos de prestação de serviços isso deve ser negociado ou deve haver um compromisso com o qual o Estado se vincule. A rigor, no âmbito da OMC, por exemplo, o Estado, na rodada Uruguai que estabeleceu a OMC, escolheu com quais setores se vincularia, assumiria compromissos. Mas para ter um acordo de serviços a respeito, ele precisa assumir compromissos num número maior de setores. Na prática, isso quer dizer que o cenário brasileiro de serviços ou o mercado brasileiro de serviços é fechado a atores estrangeiros? Não. Só quer dizer que hoje, se o governo brasileiro quiser impor alguma restrição, ele não é proibido por um compromisso internacional que tenha assumido. E uma vez assumindo esse compromisso, ele precisará levar isso em consideração caso queira mudar a sua regulamentação. O que foi um tópico bastante interessante na Argentina, por exemplo, quando houve a discussão sobre a prestação dos serviços de abastecimento de água nas cidades maiores que tinham fornecido ou que tinham permitido que empresas estrangeiras fizessem esse serviço básico na sua região. Os acordos de propriedade intelectual relacionados ao comércio vão incluir temas como concessão de patentes, registro de marcas, indicações geográficas, que em grande medida tentam retribuir financeiramente ao seu inventor, à empresa que a mantém, pela invenção que foi realizada ou pelo trabalho de construir uma marca identificada à sua pessoa, a qualidade do seu serviço. Esse tema inclui possibilidades ou questões como pode ter um licenciamento compulsório de um medicamento para a produção de medicamentos que não sejam produzidos no Estado? É possível, caso esses medicamentos sejam muito caros, ter um licenciamento compulsório? É possível ter, ou você continuar consumindo seu queijo tipo parmesão no seu domingo, porque o queijo parmesão efetivamente só existe na Itália e não deveria existir? Essas são questões que estão abrangidas na discussão sobre propriedade intelectual. A discussão sobre solução de controvérsias é uma discussão de procedimentos. Caso os membros estejam em dúvida ou acreditem que o outro não cumpre de acordo com o que foi negociado, ele pode recorrer ao próprio acordo, porque o uso da força, por exemplo, militar, ele é proibido tanto no sistema multilateral quanto no sistema regional. No caso do Acordo União Europeia-Mercosul, nós temos um adicional, que é a inclusão das normas de proteção ao meio ambiente e padrões sociais, que tem sido bastante divulgada. Esse capítulo é um capítulo à parte, ele não faz parte dessa estrutura básica do comércio multilateral e dos acordos mais básicos de integração regional que a gente conhece.
E qual é ou qual parece ser o diferencial? Ele é uma tentativa de ter a construção de um ambiente transparente com regras mínimas para estabelecer as condições de comércio, proteção sociais entre os membros envolvidos. O que não é visto, o que não deve ser entendido como uma tentativa de defesa de um super-herói em defesa de um povo oprimido, mas que é visto muitas vezes como uma equalização das condições de concorrência, porque as condições de vida de um trabalhador num país desenvolvido são muito melhores do que as condições de vida de um trabalhador num país em desenvolvimento, para usar uma nomenclatura que é mais comum a todos, como é o caso do Brasil. Então, essa discussão é uma discussão que tem sido trazida à tona principalmente pelo contexto atual do governo brasileiro em relação à proteção dos direitos humanos. Mas é algo sobre o qual nós precisamos prestar atenção, porque o texto do acordo não está finalizado e somente com esse texto finalizado em mãos podemos ter certeza maior efetivamente sobre aquilo que foi conseguido. Agora, uma questão para você que passou a se interessar sobre esse tema. O fato desse texto ser finalizado e ser assinado não quer dizer que necessariamente ele será ratificado. O presidente ainda precisará da autorização do Congresso para essa ratificação. E se você tem interesse em acompanhar essa discussão, procure. Quem no Congresso pode ser uma pessoa com a qual você pode se comunicar a respeito e manifestar a sua posição acerca do acordo. A gente está aqui também para isso, para te mostrar caminhos, te mostrar temas e enriquecer essa agenda daquilo que vai influir e determinar as suas condições de vida daqui para frente. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.